Eu quero convidar você que está com a sua Bíblia para que abra ou ligue no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2. Hoje nós entramos no segundo capítulo das exposições nessa carta tão especial, nessa série que tem sido intitulada por nós como um guia prático para a fé real. E nós vamos seguir atentos àquilo que nos ensina a palavra do nosso Deus hoje no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou então prefira, esse texto vai ser projetado aqui atrás também, você pode ler comigo. Tiago, meio-irmão de Jesus, escreve então, aqui no início do capítulo 2, as palavras assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem especial atenção ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Até aqui vamos orar. Outra vez nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Outra vez nós estamos diante do texto bíblico que muitas vezes é tido, até por nós mesmos, como uma fonte de informações doutrinárias, teológicas, religiosas, que fazem algum sentido no culto, mas pouco sentido na vida. Sabemos, Senhor, com a Tua palavra aberta e com um texto como esse diante de nós, que isso não é verdade. Que doutrina e ética caminham de mãos dadas para aqueles que conheceram ao Senhor e se voltam à Tua palavra. O que nós te pedimos nessa manhã é que, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, nós sejamos mais uma vez, um pouco mais, modelados à Tua imagem, de modo que nos tornemos semelhantes a Jesus, atentos à Tua palavra e decididos a viver na direção que o Senhor nos indica. Torne esse domingo ainda mais feliz, não por conta de qualquer circunstância fora de nós, mas por conta da preciosa vida de Cristo em nós. Para a Tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar a nossa reflexão de hoje trazendo o pensamento de uma das mentes mais lúcidas que recentemente o nosso mundo teve no que diz respeito à análise da nossa sociedade e da cultura humana. Um filósofo e um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, falecido recentemente em 2017, professor de grandes universidades, como a de Varsóvia, autor de muitos livros. Há um trecho que eu tirei de um dos livros dele, o livro chamado A Vida para Consumo. E eu queria te convidar a ler, vai ser projetado aqui o que ele fala. Ele diz assim: numa sociedade marcada pela agitação, pela ansiedade e, acima de tudo, pela incapacidade de obter uma experiência profunda de felicidade e bem-estar, a disposição consumista desponta como uma forma compensatória do indivíduo vir a obter um razoável nível de prazer e diferenciação em sua vida cotidiana. O que Bauman está dizendo aqui? E que não é nenhuma grande novidade para nós. Que nós vivemos numa era marcada pela agitação, a gente está o tempo todo com pressa, a nossa agenda está o tempo todo comprometida e confusa, a gente trabalha pesadamente no meio da semana e aí não tem tempo para desfrutar de absolutamente nada. A gente toma o dia do descanso, possível a muitos, um sábado, por exemplo, como o dia em que a gente compensa a falta do prazer, a falta dos momentos de lazer. E muitas vezes, para os próprios cristãos, a gente toma o domingo, sempre tido, historicamente sempre tido como o dia do Senhor, e nós usamos o domingo para o dia do descanso. Mas não um descanso em Deus,
um descanso em que a gente relativiza qualquer agenda, porque a semana consumiu a gente. A gente vive nessa era de agitação, de ansiedade, e é incrível essa análise dele. Uma era marcada, sobretudo, pela incapacidade de obter uma experiência profunda de felicidade e bem-estar. Nós somos e estamos insaciáveis, cada vez mais sedentos por felicidade e bem-estar. E aí, o que ele percebe, como um analista social e como um filósofo? Ele percebe que uma disposição consumista desponta, aparece como um tipo de compensação para o indivíduo, de modo que, através do consumo, a pessoa passe a ter um razoável nível de prazer e de destaque, de diferenciação para a sua vida cotidiana. Nós estamos mergulhados nessa que tem sido chamada há muito tempo de uma cultura, uma sociedade de consumo. E qual é uma das marcas da sociedade de consumo? Uma das marcas da sociedade de consumo é que o valor e a importância das pessoas é medido pelo seu potencial econômico, pelo seu poder de consumo, pelo seu poder de compra. Afinal de contas, é isso, acima de todas as coisas, que vai emprestar não apenas um sentimento de bem-estar e prazer para você, mas também de diferenciação nesse tecido social. Algumas pessoas dizem comumente por aí: você é o que você tem. E elas acreditam, de fato, nisso. E essa frase e tudo que está envolvido nela revela que o poder do consumo é o grande parâmetro de diferenciação na nossa sociedade, na nossa cultura. E eu sei, a gente também vive essa era do politicamente correto, não é? E o politicamente correto ele é muito bacana porque você exalta uma ética que não precisa necessariamente ser sua. Você só exalta ela. É o ideal. É bom que seja assim. E no discurso politicamente correto, é correto afirmar a igualdade de todas as pessoas. Não é? Todo mundo é igual. Não, claro. Todo ser humano é um ser humano digno de atenção, digno de carinho, digno da sua própria vida, mas nós sabemos que nem todos são tratados de modo igual, a depender do valor que eles possuem. E como a gente estabelece o valor, ou como é estabelecido esse valor? Pelos parâmetros dessa sociedade que nós estamos inseridos e mergulhados. De modo que, ainda que lancemos um olhar crítico, todos nós somos tentados a medir as pessoas pelos mesmos critérios que, no geral, estão sendo usados para medir. Agora, sabe o que é mais interessante? O mais interessante para a gente é perceber que essa tendência de tratarmos as pessoas com parcialidade, estabelecendo critérios que parecem atribuir mais valor e importância para alguns do que para outros, não é uma coisa nova. É uma coisa antiga. Ser parcial no julgamento, medir e atribuir valor às pessoas por critérios equivocados, não é uma característica exclusiva do tempo em que nós vivemos, mas é coisa muito antiga. Afinal, nós estamos olhando para esse texto que lemos hoje e vemos aqui Tiago, já no primeiro século da era cristã, 2000 anos atrás, tratando desse mesmo tema, abordando essa mesma situação, falando sobre discriminação e julgamento com critérios equivocados. E falando que um dos parâmetros mais frágeis, porém mais comuns pelos quais as pessoas são medidas é grana, riqueza, status, posição social, no primeiro século da era cristã, 2000 anos atrás. Ou seja, ele fala então que havia ali uma situação em que alguns eram bem tratados por terem mais recursos econômicos, enquanto outros eram desprezados por serem pobres. Então, cada um era tratado conforme as pessoas entendiam que elas mereciam ser tratadas, em virtude do que tinham e não de quem eram. À luz da Bíblia, com esse texto, não apenas o texto de Tiago, mas esse livro aberto diante de nós e inserido em nosso coração, cada cristão deve saber que todos os homens foram criados iguais por Deus. Com a Bíblia aberta, cada cristão deve saber, o que é óbvio, que não trouxemos nada para o mundo e dele também não levaremos absolutamente nada. Não é isso? Com a Bíblia aberta, cada cristão deve saber que diante de Deus, nós não temos então nenhum motivo para nos gloriar dos nossos bens.
Diante de Deus, nós não temos nenhum motivo para nos envaidecer das nossas realizações, até porque, se nada trouxemos ao mundo quando criados por Deus aqui, e nada levaremos do mundo quando daqui partirmos, entendemos que o que temos e o que conquistamos nos foi graciosamente concedido, como dádiva, pelas mãos de Deus. Então, não, a gente não tira onda diante de Deus. A gente não se envaidece das nossas conquistas, realizações, títulos e posses diante de Deus. Além disso, com a Bíblia aberta, nós somos cercados de referências no Antigo e no Novo Testamento que nos dizem que Deus não mostra parcialidade ao tratar as pessoas. Que Deus, Ele é imparcial. E nós temos alguns textos, eu queria trazê-los, apenas 3 referências, para que você veja comigo. Primeiro, Atos, no capítulo 10, versos 34 e 35, dizem assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Porque Pedro disse essas palavras aqui porque ele era um judeu convertido a Cristo. E ele estava inserido numa comunidade de homens e mulheres convertidos a Jesus, vindos do judaísmo. E agora ele estava se deparando com um fato: o amor de Deus estava alcançando gentios. Mas historicamente os gentios eram inimigos. Historicamente os gentios eram tidos como idólatras, imorais, alheios e inimigos de Deus. Não, a graça de Deus não pode chegar até eles, mas sim estava chegando. E Pedro então se depara na casa de um homem, um centurião chamado Cornélio, em que ele e a sua casa são visitados pelo Espírito Santo, de modo que Pedro não pode negar o batismo àquelas pessoas que davam evidência de sua conversão a Cristo. E aí ele diz essas palavras: agora eu percebo verdadeiramente, apesar dos meus critérios e apesar das ponderações vindas da minha própria cultura, eu percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Paulo, falando do mesmo motivo, a conversão dos gentios, só que escrevendo em Romanos, no capítulo 2, verso 11, diz assim: pois em Deus não há parcialidade. Pedro, outra vez, só que na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vejam, queridos, o Deus a respeito de quem nós afirmamos ser filhos, deve ser, e cristãos sabem disso, deve ser imitado por nós. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz: sejam, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como Cristo os amou e a si mesmo se entregou por vocês. Nós devemos imitar a Deus, e por isso Tiago trata desse assunto aqui, que é ao mesmo tempo espiritual e absolutamente prático, fazendo então esse casamento e esse encontro com doutrina e ética, fé e conduta, o que eu sei, o que eu creio e como eu vivo com Deus e como isso se reflete, nesse caso, na maneira como eu trato as pessoas. Então Tiago diz no verso 1 que lemos: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aqui nós vemos mais uma vez o coração pastoral de Tiago, afirmando que as pessoas para quem ele escreve são seus irmãos. Perceba, ele não se coloca como uma autoridade superior que deve ser obedecido acriticamente, como um líder espiritual que, ainda que você não entenda, você deve acatar o que ele diz. Ele se coloca ombro a ombro dessas pessoas dizendo: meus irmãos, vocês que assim como eu são membros da família dos filhos e das filhas de Deus no mundo, e vocês que são crentes, ou seja, meus amados irmãos em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, vocês são crentes, ou seja, são pessoas que têm uma fé viva, uma fé real, uma fé pessoal e firme em Jesus. É como crentes que são que eu digo as coisas que digo a vocês. Perceba como as palavras então são importantes. O apelo dele está baseado em algo muito importante: quem aquelas pessoas eram. Mas observe que ele adiciona aqui uma característica a mais ao falar do Senhor Jesus. Ele não está apenas dizendo: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus,
eu peço que vocês façam algo. Não. Ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra não é colocada aqui, já contemplaram a glória de Jesus. Lembrem, vocês são crentes no glorioso Senhor Jesus. Vocês viram essa glória e é justamente essa glória que estabelece um contraste com o brilho das riquezas terrenas. É a riqueza da glória de Jesus, é o brilho de sua glória, do seu amor, de sua obra, que é tão ofuscante que apresenta um contraste com o brilho das riquezas terrenas, das riquezas humanas. É como se Tiago estivesse dizendo aqui, vocês nunca viram nada mais brilhante. Vocês, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, nunca viram nada mais desejável, nada mais arrebatador dos sentidos, nada de fato tão rico do que a glória de Cristo que brilhou em vocês. Vocês nunca viram glória maior, vocês nunca viram amor maior, poder maior, perdão igual, bondade semelhante. Vocês nunca se depararam com nada mais reluzente para a vida do que a presença viva de Cristo em vocês, no meio de vocês. Portanto, como crentes no glorioso Senhor Jesus. É assim que ele começa o seu apelo. Então, como pessoas que foram impactadas por essa glória radiante, os que creem em Jesus não devem fazer diferença entre as pessoas com base nas coisas que as pessoas podem exibir ou podem ostentar. Com base nisso, com base na glória de Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. É como se Tiago dissesse, uma vez que vocês já viram a verdadeira e gloriosa riqueza que se encontra em Jesus, não olhem mais para o rosto de alguém, para as roupas de alguém, para a riqueza ou para a posição social das pessoas, sendo assim parciais em seu julgamento a respeito delas. E aí, para não ficar apenas no campo teórico, Tiago apresenta uma ilustração. Ela é tão rica de detalhes que algumas pessoas podem ler o texto e pensar que é uma história real que ele conta. Olha, chegou aos meus ouvidos que no culto de vocês acontece algo semelhante. Mas, em princípio, é só uma ilustração. Ele começa o verso 2 e vai até o 4, o último que lemos, dizendo, suponham, imaginem, viajem comigo para essa cena, que na reunião de vocês, no culto do domingo de manhã, entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, mas também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, viu? Mas disserem ao pobre, ei, você, fique em pé ali, sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? A ilustração é autoexplicativa, certo? Duas pessoas com aparências externas bem diferentes entram na igreja, entram no lugar de culto dos cristãos. Uma delas apresenta todos os sinais de uma pessoa rica. Ela tem anéis de ouro, como os membros da nobreza da cavalaria romana utilizavam naqueles dias. Elas tinham roupas luxuosas que se destacavam. Ao chegarem no lugar, todos notavam, porque a roupa era uma roupa de muito destaque. O outro homem, o outro visitante do culto, que também chega para participar daquela reunião, é notadamente um pobre, porque ele está vestindo roupas velhas e até um pouco sujas, diz o texto. E Tiago, nessa ilustração, nos diz que as reações às visitas de cada um desses homens também foram bem diferentes. O homem rico recebe uma atenção especial. Ele é conduzido com gentilezas ao lugar do seu assento, talvez no melhor nível naquele ambiente. Olha, nós temos aqui uma fileira VIP, só para pessoas muito importantes, também para os nossos líderes, muito destacados, e nós queremos que o Senhor, por favor, se assente ali, porque ali é o melhor lugar que nós temos aqui. Por outro lado, o homem pobre, ou ao homem pobre, é dito que ele fique em pé. Se ele cansar, porque o culto pode ser longo, sente-se no chão, perto onde as pessoas apoiam os seus pés sujos. Ali é um lugar apropriado
para aquele homem pobre. Agindo assim, indaga Tiago, tratando o rico com carinho e deferência, apenas por ser rico, e tratando o pobre com descaso em virtude de sua pobreza, vocês não estarão fazendo discriminação, julgando com critérios errados? É uma pergunta retórica, só tem uma resposta possível para ela, que é sim. Ao invés de olhar para a incomparável glória de Jesus, veja, Tiago é intencional ao dizer, na reunião de vocês, no culto de vocês, onde Cristo deveria ser o centro, e aquilo que deveria ser contemplado por vocês não era nenhuma outra coisa que não a glória de Jesus, a glória do Cordeiro de Deus que deu a vida por vocês. Ao invés de olhar para a incomparável glória de Jesus, estão olhando fixamente para o esplendor de um anel de ouro, ou então atentamente para as roupas finas. Isso parece não dizer muito para o nosso tempo, então vamos fazer um exercício de imagem. Talvez, ao invés de se depararem com a glória incomparável de Cristo e se darem por admirados no culto a Jesus e devotados a Jesus, porque a glória dele na salvação, no perdão e na esperança que temos hoje é incomparável, as pessoas estão ocupadas e distraídas porque de repente um carro muito diferenciado chegou no estacionamento. Ou que aquela pessoa é notadamente destacada em nossa sociedade, porque não é qualquer um que usa aquelas roupas, daquela marca, ou usa aquela bolsa, ou tem aquele relógio no pulso. Numa sociedade em que grifes conversam, nós olhamos para as pessoas com certo nível de diferenciação por conta daquilo que elas ostentam. Ao invés de Jesus Cristo, aquele que é o centro do culto dos cristãos, estão bajulando e tratando com enorme deferência um homem rico, enquanto desprezam um pobre, rebaixando-o a nada. Ao invés de receberem alguém tendo por base a sua fé em Jesus, é um irmão que ama Jesus e chegou para cultuar a ele conosco, ou então a sua necessidade de Jesus. É alguém que, tendo muito ou pouco em sua vida, é absurdamente carente da salvação e da graça de Cristo. Então chegou em nosso meio. E ao invés de serem estas pessoas acolhidas e recebidas, tendo com base ou a sua fé em Cristo, ou a sua necessidade de Cristo, os membros da igreja estão mostrando favoritismo baseado em aparência e posição social. Essa era a descrição que Tiago alerta para uma igreja muito distante de nós, no tempo e na cultura, na Palestina do primeiro século, 2000 anos atrás. Mas por que essa mensagem de Tiago é importante para nós hoje? Por que ela tem sentido para nós hoje? Porque nós estamos mergulhados numa cultura que celebra e atribui como bem-sucedidas pessoas de posses, ainda que essas pessoas tenham vidas moralmente reprováveis. Nós vivemos numa cultura de celebridades. E as celebridades que são admiradas na nossa sociedade não são necessariamente grandes exemplos de virtude nem de moral. Nós aplaudimos e gritamos, e quando eu falo nós, pense na sociedade como um todo. Atletas, jogadores de futebol, por exemplo, que têm uma performance esportiva de fato impressionante e adquiriram em virtude da sua performance esportiva uma condição de vida econômica que quase nenhum brasileiro jamais desfrutará igual. E são celebrados e estimados e admirados, e a eles são dados microfones para que falem o que pensam acerca da vida e de todas as coisas, enquanto fazem filhos irresponsavelmente com muitas mulheres, enquanto não demonstram nenhuma virtude ou responsabilidade em seus posicionamentos, tão admirados que são, mas são exaltados e celebrados, afinal de contas, eles são os vencedores, eles são os bem-sucedidos. É importante ouvirmos as mensagens e as palavras de Tiago nessa manhã, porque temos em nós também, gostemos ou não de admitir, a tendência de tratar com mais honra, com mais atenção e com mais educação aquelas pessoas que aos olhos desse mundo são também tidas como bem-sucedidas, enquanto não dedicamos a mesma atenção e nem atribuímos a mesma importância para aqueles que, segundo os parâmetros dessa cultura, não têm nada a nos oferecer.
Eu sei que você pode até gostar de dizer que com você não é assim, mas em boa parte do tempo é. A nossa tendência não é a de tratar de modo igual o diretor da empresa e o auxiliar de serviços gerais. A nossa tendência não é de olhar com a mesma dignidade. Por quê? Porque numa cultura em que título, posição social e grana é um instrumento de diferenciação social, a gente é levado a pensar e a agir da mesma forma. E o que é pior, queridos? Porque não é apenas uma análise da cultura lá fora e talvez do nosso procedimento individual em alguns momentos. Mesmo na igreja de Jesus, infelizmente, nós temos visto pessoas que são tratadas com especial atenção em virtude ou do seu dinheiro, ou de sua influência, ou de sua posição social. São pessoas que não podem ser corrigidas e não podem ser confrontadas. Por quê? Porque se assim o fizermos, elas vão deixar a igreja. E vai ser muito ruim se uma pessoa tão importante deixar aquela igreja. Nós não podemos, então, ser tão pesados no cuidado daquela pessoa. Sim, ele fala coisas que não deve. Sim, ele usa o dinheiro de uma forma meio estranha. A gente não consegue explicar muito bem como as coisas se dão ali na condução contábil dele. Sim, ele tem um tratamento esquisito com a esposa e de fato, nós sabemos de algumas histórias que já aconteceram, mas calma, a gente precisa tratar com cuidado. A gente tem que ter amor por esse irmão. Ele está caminhando, vamos andar a 5ª milha. São pessoas que ganham destaque dentro de uma igreja, não com base em sua vida cheia do Espírito Santo. São pessoas que ganham muita evidência dentro de uma igreja, não porque são servos de Jesus e servos dos irmãos, mas porque são poderosos aos olhos humanos. E é bom você ter no hall dos membros gente assim na sua igreja. É legal para muitos líderes a oportunidade de dizerem: fulano é da minha igreja. E de novo, queridos, nenhum problema que as nossas igrejas estejam cheias de todo tipo de pessoa, inclusive dos mais problemáticos à nossa análise ou à nossa percepção. Até porque a igreja é lugar de gente assim mesmo, seja ele rico ou pobre. Os dois estão quebrados, fraturados espiritualmente. E só a obra de Cristo, mediante o Espírito Santo, pode restaurar uma vida assim. O problema é quando um é tratado de um jeito e outro de outro jeito. O problema é quando a gente atribui valor e dignidade àquela vida com base no que ela tem ou no que ela não tem, financeiramente ou em termos de status. E, meus irmãos, não há outro nome para essa postura. Seja ela nossa individualmente, seja de qualquer igreja, que não seja este nome: pecado. Tratar de modo parcial as pessoas à luz da Bíblia é pecado. É pecado contra o Deus que é imparcial em seu julgamento. Apenas uma glória deve ser buscada por nós, como discípulos de Jesus ou como igreja. Apenas uma glória deve ser buscada por nós. Apenas o brilho de Jesus, e não das riquezas do mundo ou das riquezas de qualquer uma pessoa. E se Deus decidir tornar você rico à luz desse mundo, e provavelmente, queridos, nós estamos num contexto em que já somos muito afortunados pela graça do nosso Deus quando contrastados com outros rincões do nosso país. Se Deus assim decidir tornar você alguém próspero à luz dessa cultura, bem-sucedido à luz dessa cultura, que bom! Não há pecado nisso, desfrute disso com responsabilidade e senso de missão, sempre perguntando a Deus: Senhor, por que o Senhor tornou estas coisas possíveis a mim? O que o Senhor espera de mim agora a partir disso? Porque eu continuo sendo teu. Eu não sou, como cantamos hoje, de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. E Cristo tem me dado estas coisas, então como eu vivo responsavelmente com estas coisas, Senhor? Mas nós não buscamos por essas coisas mais do que buscamos pela glória de Cristo. Aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus não tratam mais a quem quer que seja da mesma maneira que esse mundo trata, mas passam a ver cada pessoa com a dignidade de um portador da imagem e da semelhança do Deus que tanto amamos. Qualquer pessoa.
Talvez você precise fazer um exercício de esforço, qualquer mesmo. Nós precisamos tratar com a dignidade, porque sabemos que são portadores da imagem e da semelhança do nosso Deus. Por isso nós devemos servir, acolher e amar a cada pessoa, independente de sua formação cultural, de sua posição social, do seu patrimônio ou da sua influência. E eu sei que talvez você pense o mesmo que eu. Parece uma impossibilidade sociológica a gente viver assim. Parece uma impossibilidade sociológica uma igreja ser assim. Mas esse é o milagre do Evangelho. O milagre do Evangelho torna real a igreja e faz da igreja uma comunidade singular de pessoas que sinaliza e que sinaliza o Evangelho e que sinaliza o reino de Deus de modo concreto entre os homens. Aquilo que parece ilógico, aquilo que parece impossível, numa igreja vai se tornando real. Não porque ela é uma igreja feita de gente muito bacana e muito especial e muito diferente, mas porque Jesus está presente naquela igreja. E Ele vai ensinando que os corações se convertem um ao outro. E Ele vai ensinando que aquela comunidade é a comunidade dos filhos e das filhas de Deus. E que Deus não tem filho predileto. E que se Deus deu o seu único filho, amado filho, para tornar a você e a mim filhos dele, significa que cada filho de Deus nesse auditório é tão amado pelo Pai como Jesus é. Então eu não me cabe tratar a quem quer que seja com base em critérios equivocados, parâmetros dessa cultura e desse mundo, mas tratar com os critérios de Deus, os critérios da própria palavra do Senhor. É claro que a gente vai seguir nesse texto, porque ele é muito denso e muito rico. A partir do próximo domingo a gente segue a partir do verso 5, mas eu queria encerrar esse momento sugerindo 3 coisas para a nossa reflexão, mas também para a nossa prática. Elas vão aparecer aqui nessa tela atrás. Em primeiro lugar, não permita que o brilho das coisas ofusque o brilho da glória de Jesus em sua vida. Meus amigos, nós vivemos num tempo em que diante de nós constantemente há uma cortina de fumaça. Coisas aparecem em nosso caminho para nos distrair e nos desfocar sempre. E elas brilham, e elas nos convidam, e elas pedem a exclusividade dos nossos afetos e da nossa atenção. Não deixe que nada, por mais luminoso que lhe pareça, ofusque o brilho incomparável da glória de Jesus. Peça hoje ao Espírito Santo que revele a glória de Jesus para você. Deus enviou o seu Espírito. Você pode orar e você pode falar com o Espírito Santo. Peça a Ele: Espírito Santo, me revela a glória de Jesus. Sabe, peça ao Senhor para que você tenha um vislumbre da glória de Cristo, como Estevão viu. Lembra de Estevão lá em Atos dos Apóstolos, sendo apedrejado por conta de sua fé em Cristo? E ao invés de tentar se defender, ou ao invés de praguejar os seus algozes, ele diz o texto bíblico que ele teve uma visão celestial dos céus abertos e Cristo assentado em seu trono. E nada era mais arrebatador do que aquela visão. Nada tinha mais sentido do que ver a glória de Cristo. E Estevão sabia que estava a instantes de se encontrar com esse Cristo glorioso. Peça ao Espírito Santo que permita a você um vislumbre da glória de Jesus, como Paulo viu quando estava no caminho para Damasco, indo como um perseguidor da igreja, indo, como diz o texto bíblico, respirando ameaças de morte contra os cristãos. Mas ele viu uma glória que ele nunca havia se deparado antes. A glória de Jesus o cegou por 3 dias. Tão intensa e radiante que foi. E aquele homem nunca mais foi o mesmo. E de perseguidor da igreja se tornou um dos maiores plantadores da igreja. Peça ao Espírito Santo que conceda a você um vislumbre da glória de Jesus, como Pedro teve. Que depois de negar Jesus 3 vezes, de fugir covardemente, de pensar em deixar todas as coisas para trás e ir para a praia pescar, voltando de uma pescaria, ele olha de longe, de dentro do barco, e vê que na orla havia alguém com um braseiro e peixe. E alguém fala para Pedro: é o Senhor.
E ele se lança na água e corre até a praia para se encontrar com Jesus, que não o trata com indiferença. E não diz para ele, seu traidor cretino: você que dizia me amar, que ia comigo até a morte, que papelão, hein, seu palhaço? Jesus ofereceu peixe para Pedro. Jesus estava restaurando Pedro. E ele viu uma glória que ele nunca imaginava ver. Peça ao Espírito Santo que conceda a você um vislumbre da glória de Cristo, como João, o apóstolo, lá na sua velhice, teve, quando estava exilado numa ilha chamada Pátimos, em que Cristo aparece e cai ao chão como que morto. Peça a Deus que conceda a você um vislumbre dessa glória, de modo que você não procure mais por nenhuma outra luz menor ou glória inferior do que a do Cristo que te ama tanto. Segundo, fazer acepção de pessoas é o oposto do amar ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu toda a lei de Deus em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer acepção de pessoas é o mesmo que falhar no mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. O que Deus pede de você? O que Deus pede de mim? Uma vez que nos encontramos com o seu amor, o que Deus pede de nós é que passemos a viver a espécie de vida que Ele vive. Vida de amor. O que Deus pede de você e de mim é que nós tenhamos a dignidade de encarnar na nossa vida o tipo de vida que Ele tem. Deus ama. E nós devemos viver uma vida de amor. Não devemos amar as pessoas pelo que elas têm, mas pelo fato de serem portadoras da imagem do Deus Criador. É nisso que está a dignidade de vida de qualquer um que esteja ao nosso redor. Qualquer um. Até aquele mais maltrapilho, ou até aquele em que parece que o pecado maculou muito a imagem do Deus Criador, está ali a imagem do Deus que nós amamos e que pede de nós vida de amor. Terceiro e por fim, uma conduta cristã coerente procede sempre de um coração cristão coerente. Não há ética cristã sem conversão, amigos. E esse é um dos grandes problemas da sociedade da nossa época. Da sociedade cristã da nossa época. Nós esperamos que o mundo se comporte com um procedimento cristão que não é possível para um mundo não regenerado. É difícil para nós exigir do mundo que não nasceu de novo, que não se encontrou com Cristo. Uma conduta cristã coerente procede sempre de um coração cristão coerente. Então, se temos um coração cristão coerente nessa manhã, precisamos saber que é incoerente dizer que amo a Deus, a quem não vejo, e não consigo amar o meu próximo, criado à semelhança de Deus e que está, como o texto sugere, tão perto de mim. É incoerente dizer que o meu coração arde de amor por Deus. Quem viveu o início dos anos 2000 na igreja, lembra das canções que nós entoávamos e que diziam, Anderson está aqui, lembra muito disso: estou apaixonado, estou fascinado, capturaste o meu coração com um só dos teus olhares. Eu amo essas músicas, tá? Eu acho que elas falam de uma devoção muito profunda e sincera por Jesus. Mas é estranho a gente ir para um culto e cantar: capturaste o meu coração com um só dos teus olhares, Deus. Um Deus que a gente não vê. E a gente ser tão indiferente, quase desumanos na capacidade de amar o nosso próximo que está aqui. E às vezes não é o cara que está jogado lá na rua, não. Às vezes o nosso próximo está dentro do mesmo auditório que nós no culto. E a gente é indiferente. É só um outro. É só mais um. Para um discípulo de Jesus, crer é viver. A fé não é um discurso religioso vazio. A fé é uma plataforma onde eu expresso a realidade da nova vida que Jesus tornou possível a mim, a você. E onde eu demonstro que Jesus é real, que Jesus está vivo através da maneira como a minha vida é conduzida. É assim que o mundo percebe que Jesus é real e está vivo. Aliás, e aqui eu encerro,
num dos textos em que o Senhor ora por nós, João capítulo 17, ele pede que nós tenhamos a capacidade, pede ao Pai que conceda a nós, aqueles que viriam a crer nele, pelo testemunho dos apóstolos, que nós tenhamos a capacidade de ter unidade, de sermos vinculados em amor. E aí ele condiciona isso a uma questão: para que o mundo creia que tu me enviastes. O que a Bíblia nos ensina? O dia que a sociedade for capaz de olhar para a igreja e ver o amor de Jesus dentro da igreja, a sociedade mais cética, mais pós-cristã que existe, há de reconhecer que Jesus é real e está vivo, por conta da realidade do amor dele presente na igreja. Que Deus nos ajude, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, que Deus nos ajude a sermos pessoas que não tratam a ninguém com parcialidade, com critérios de julgamento equivocados, mas que nós tenhamos o olhar que Jesus tem e que nós sejamos um reflexo do amor dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ah, Senhor, estas coisas são tão sérias, são tão importantes e são tão desafiadoras para nós, porque nós somos o tipo de gente, a começar em mim, Senhor, eu digo isto, somos o tipo de gente capaz de sair desse lugar nesse domingo, considerar essas palavras do texto bíblico, e daqui a 15 minutos, seguir se valendo dos mesmos parâmetros equivocados para medir alguém, atribuir valor, importância, dignidade. Ensina a gente, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou a Samuel, teu servo, quando movido, chamado pelo Senhor para ungir o próximo rei de Israel, olhava para os homens cuja aparência tinha um destaque, a aparência física, a força, a capacidade militar, mas em nenhum daqueles homens estava o próximo rei de Israel, até que o Senhor apontou Davi, ruivo, franzino, como diz a Bíblia, de gentil aspecto, com todas as atribuições que não o indicariam como um monarca, como um líder. E o Senhor disse então a Samuel: eu achei Davi. Não tenha, Samuel, os critérios que o mundo tem, porque o homem olha para o exterior, mas eu olho para o coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres menos movidos pelas exterioridades, pelas aparências, pelos brilhos fugazes daquilo que é exibido, mas que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, atentos ao coração. Nos ajuda como igreja a ser assim. Nos ajuda como igreja Plena Rio a ser um sinal do milagre do Evangelho. Uma comunidade de homens e mulheres que se respeitam, que se valorizam, que se amam. Homens e mulheres livres, livres para pensar, livres para viver, livres em Cristo, livres em suas individualidades, mas que não exaltam a sua liberdade individual acima de sua unidade e continuam lutando para que nesse lugar haja o amor e a paz do Senhor. Porque o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é tudo o que nós temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.